convite do professor, meu amigo Lélio Braga Calhau, que está inaugurando o seu canal aí, Senhor Criminologia. Eu fui incumbido de falar rápidas palavras, 10, 15 minutos, sobre a escola clássica, fato que me deixou bastante alegre, satisfeito pelo reconhecimento do professor Lélio. E antes de começar a falar, eu quero me apresentar. Meu nome é Warley Belo, eu sou advogado há 20 anos, advogado da área criminal e professor há mais de 15 anos, uns 17 anos mais ou menos. Inclusive essa matéria sobre a escola clássica, Beccaria, nós tivemos a honra de ministrá-la no curso de pós-graduação da Federal de Juiz de Fora, de forma que é um tema que me é bastante aprazível. Eu gosto muito de discutir isso, porque é central, é básico, não é? A gente ter a concepção de que o direito penal ele nasceu a partir dessa escola clássica. Não é necessário a gente fazer uma pesquisa muito aprofundada para saber que antes da escola clássica de Beccaria a gente não tinha propriamente dito limites ao direito penal. O que nós tínhamos era punição, era vingança, era espetáculos de barbaridade, não é? De forma que isso não é direito penal. O direito penal, ele essencialmente se caracteriza pelo limite ao poder do Estado de punir. E esse limite ao poder do Estado de punir, ele só nasce a partir do instante em que nós temos o limite, né? E esse limite desse poder do Estado de punir, essa ideia surge com a escola clássica, que é isso aqui que a gente vai debater. Espero respeitar esse tempo, porque é um tema fascinante e é de primeira importância realmente para o conhecimento não só dos alunos, estudantes de direito, mas de uma maneira geral, né, os profissionais e a sociedade em geral também, para ter esse tipo de visão. De forma que esse tema, por ser muito amplo, muito rico, e a gente tem um tempo diminuto, a gente vai usar esse meu livrinho aqui, da aplicação da lei penal. Esse livro ele está publicado pelo Clube de Autores, mas ele foi adquirido agora o direito dele pela Brasil Publishing, que vai publicá-lo agora em 2020. De forma que, antes da gente iniciar no assunto propriamente da escola clássica, é necessário a gente observar o momento que essa escola clássica nasceu. Por que essa escola clássica nasceu? Quer dizer, essa escola clássica, ela nasce dentro de um contexto da Inquisição, onde nós tínhamos o pecado e o crime, onde nós tínhamos a religião e o direito e a moral, tudo meio que misturado, onde nós tínhamos a tortura sendo praticada abertamente, onde a confissão era considerada a rainha das provas, e nós tivemos essa Inquisição durante mais de 400 anos. Eu tenho aqui um livro que eu gosto de indicar, que é A História das Inquisições, Francisco Bettencourt, onde ele vai traçar o porquê a Inquisição foi o sistema político que mais durou na história política da civilização do ser humano, não é? Por que durou mais do que o Império Romano? Então, a conclusão dele é que a Inquisição ela foi mudando, não é, de inimigos. Então, ela começou com a cruzada, depois perseguiu os judeus, e aí teve a situação de virem para o Brasil os judeus fugindo da Inquisição. É o episódio conhecido aí como quando eles estiveram lá no Nordeste, né, em São Luís e no Recife, o Nassau, né, que foi aqueles holandeses, eles eram judeus fugindo da Inquisição. Daqui também foram expulsos e foram parar na Nova Amsterdã, hoje conhecido como Nova York, né? Depois perseguiram as mulheres,
E nas mulheres, essa Inquisição, eu cito muito e gosto de dar essa indicação desse livro, Apuntes sobre el Pensamento Penal en el Tiempo, do Zaffaroni, que quando a gente cita o que ele fala nesse livro em sala de aula, é sempre aquele espanto, aquele assombro, porque as mulheres foram perseguidas pela Igreja Católica, e o fundamento dessa perseguição nesse livro é bastante interessante. Mas a perseguição era de todos. E aí eu cito mais um livro, que é esse daqui, um clássico também da história, que é O Queijo e os Vermes, do Ginzburg, que ele vai tratar um processo muito peculiar na ideia de que um moleiro, ele dizia que a terra parecia um grande queijo, onde os humanos seriam os vermes. Então ele falava isso nos bares, isso acabou chegando ao ouvido da Igreja Católica, da Inquisição, e ele foi processado e morto ao final, não é, em decorrência desse posicionamento. Então a Inquisição, ela não tinha assim nenhum tipo de limites, não é? A sua punição, ao seu processo, aos rituais, eram coisas totalmente vazias. A gente cita aqui no livro uma configuração muito próxima do que Kafka, no livro O Processo, ele desenvolve ali com Joseph K., que é aquele acusado, porque ele é um objeto do processo, ele não tinha direitos. Então a gente tinha, naquele momento ali do século, início do século XVIII, né, até o finalzinho, ali a queda da Bastilha, nós tínhamos esses processos, monstruosidades, esses costumes ferozes, leis desumanas, juízes desalmados, implacáveis, truculentos, não é? Uma situação muito perversa, uma ideia muito pervertida e muitos erros judiciários. Veio aqui agora a lembrança o caso da Joana d'Arc, por exemplo, que todos nós conhecemos. Então foi neste momento que surge a escola clássica, e nós trazemos aqui esse livro Beccaria dos Delitos e das Penas. São muitas edições dele, esse aqui é uma dessas edições, e esse livro, né, escrito por Beccaria, que ele não era jurista, ele era economista, não tem formação jurídica, ele traz uma crítica a isso que estava acontecendo, a essa Inquisição, não é? E ele publica esse livro em julho de 1764, em Milão, e esse livro é um sucesso estrondoso. Esse livro ele é traduzido em vários idiomas, porque ele é simples, e ele acolheu aquilo que estava naquele momento ali fervilhando, que era a insatisfação em todos os setores da sociedade com a Inquisição. Nessa última etapa, onde as mulheres acusadas de bruxaria, as pessoas começavam a perceber que havia uma acusação indiscriminada, de forma que a burguesia também ela estava insatisfeita com as proposições da Inquisição, que ele limitava ali o comércio, o lucro, não é? De forma que todos os setores da sociedade estavam insatisfeitos, esses setores estavam insatisfeitos, de forma que aqui nesse livro dos Delitos e das Penas, que Beccaria publicou de uma maneira apócrifa, porque ele não assinou esse livro nos primeiros momentos, nas primeiras 6 edições, para ser mais exato, tendo em vista que ele seria morto fatalmente, fato este comprovado porque esse livro entrou no Index da Igreja Católica, não é? Em 1766, e só saiu desse Index com o Concílio Vaticano II em 1966. Então esse livrinho, esse opúsculo, ele ficou proibido de leitura, não é, para os católicos, sob pena de excomunhão, porque ele estava previsto nesse índex da Igreja Católica nesses 200 anos, e em 1966 é que ele foi retirado. E o que ele fala de tão grave assim? Primeira coisa que a gente precisa saber dessas ideias que fundamentam essa escola clássica, né, entre aspas, que a gente vai discutir disso,
é que ele não é original, né? Essas ideias que aqui estão, a gente tem um suporte muito importante e muito preliminar, que é do Rousseau, o contrato social. É claro que não é só o Rousseau que influencia Beccaria, nós temos aí Diderot, Goldbach, Voltaire, Montesquieu, Locke, que são outros filósofos que estão na base de sustentação desse pensamento, mas o que é importante a gente ter em mente é que não foi Beccaria quem criou essas ideias, né? Ele era economista, ele não tinha formação jurídica, ele chegou a ser preso por um curto espaço de tempo, por um outro motivo, que não vem aqui a gente analisar isso agora, mas a verdade é que as ideias dele têm um suporte dentro do contratualismo e do utilitarismo, né? Essa é a ideologia do humanismo do século XVIII, e o grande mérito dele foi simplificar as ideias, aí, principalmente de Rousseau, que ele cita, ele fala do contratualismo nos primeiros capítulos de uma maneira aberta, literal, não é? De forma que ele simplifica essas ideias que nós tínhamos ali. Então ele pugna pela essa queda da justiça inquisitorial, dessa justiça inquisitiva, não é? Da separação da igreja, do Estado, de pecado com crime, essa questão da moral, direito e religião, tudo interligado. Ele quer separar isso daí, e daí ele surge com esse pequeno trabalho dele, as bases que nós temos hoje do nosso direito, né? Na verdade, se a gente for observar bem, o nosso direito é uma mistura muito grande de Beccaria com Lombroso, que é a escola que vem na sequência, que é o positivismo, e os princípios basilares, como o princípio da legalidade, da proporcionalidade, princípios processuais penais, da publicidade, por exemplo, eles estão todos aqui nesse pequeno livro que dá início a essa discussão. Inclusive, a gente cita princípio por princípio, né? Nesse nosso outro trabalho, esse publicado pela editora Prismas, que são os princípios que nós temos do direito penal, Tratado dos Princípios Penais, onde aqui a gente faz uma análise mais aprofundada dessa evolução histórica desses princípios, e a maioria desses princípios que nós temos orientadores hoje do direito penal nasceram todos dessa época da escola clássica, do Beccaria, né? De forma que ele inaugura uma época de sobriedade punitiva, de uma situação de ir contra esse espetáculo da punição. Ele é contra a pena de morte, apesar de algumas situações, como crimes de lesa majestade, ele ser favorável. Entretanto, ele constata, não é, que onde há as penas de morte, não diminui, não deixa de existir os crimes e etc. Então ele tem uma sobriedade baseado nesses filósofos que aqui nós citamos, e influencia a partir dele toda uma geração, né? Influenciou as constituições seguintes, influenciou o Código da Baviera, influenciou o Código Criminal do Império em 1830 aqui do Brasil, que nós tivemos as bases todas ligadas a essa moderna ideia, né, na época dos delitos e das penas, o código muito elogiado, o Código Criminal do Império do Brasil, porque exatamente trazia essas ideias. Claro, não preciso dizer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde nós tivemos toda essa onda que veio posteriormente, de forma que nós temos uma situação de formação aí do que a gente chama dos direitos negativos, não é? Ele é efetivamente um trabalho marco para os direitos negativos dos direitos do homem, os direitos humanos, essa chamada primeira geração dos direitos do homem, onde nós temos uma situação na qual existem direitos que nascem antes do próprio surgimento do Estado. Então o Estado ele não pode se arvorar sobre esses direitos, tendo em vista que esses direitos
precisamente o direito à vida, a liberdade e a propriedade, eles nasceram antes do próprio Estado nascer. Então, o direito negativo, nesse sentido, né, do Estado ele ter que preservar esses direitos e não construir esses direitos, como nós tivemos na sequência, segunda, terceira, quarta geração, onde tivemos aí a fomentação de novos direitos. Esses direitos não. E nessa primeira etapa que nós temos aqui da primeira geração, assim denominada primeira geração, são esses direitos individualistas, burgueses, né? A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, onde a burguesia chegou ao poder e até hoje se mantém no seu poder. Nós temos aí então essa visão do contratualismo e formou isso, essa ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade que veio com a Revolução Francesa, que o discurso era esse, mas na prática não foi bem isso que aconteceu, o que acabou se desaguando depois em 1917 na Rússia, então na formação da União Soviética, na Revolução Russa, né? E exatamente por conta disso venderam um tipo de imagem, um tipo de sonho, e isso não aconteceu. E de forma que nós tivemos essa situação dessa visão burguesa, né? Que é um pensamento burguês, sem dúvida alguma, mas não tira o mérito, evidentemente, desse combate às arbitrariedades, dessa falta de sistematização que existia do direito penal, porque Beccaria ele se utiliza do justnaturalismo, não é, de conceitos abstratos. Ele acreditava num direito superior, baseado no método de observação, nesse pensamento abstrato. Eu costumo falar que a escola clássica, a pessoa, Beccaria, senta ali na rede e fica imaginando como seria ideal, qual direito penal seria ideal. Então ele se preocupa muito com a lei em si, essa sistematização da lei. Posteriormente, nós vamos ter Lombroso, que vai se preocupar com o homem criminoso. E logo na sequência, as ideologias as teses sociais. Mas nesse primeiro momento aqui, onde surge essa preocupação, é exatamente com esse pensamento da lei. E aí a gente não tem nada a não ser buscar o mundo ideal, o mundo racional. E aí a gente tem o racionalismo, a gente tem o contratualismo, que também teve essa importante contribuição na formação da busca dessa filosofia do direito penal, que até então não se tinha muita preocupação em cima disso. Então nós tivemos com Beccaria esse surgimento do direito penal, né? A gente tem que citar que a escola clássica, ela na verdade não existiu. Você não pode aglomerar todos esses pensadores que nós tivemos nesse momento numa escola só. Kant, Hegel, a Revolução Francesa, idealismo alemão, não tem como você rotular todas essas escolas como escola clássica. Essa denominação escola clássica foi assim denominada pejorativamente por Ferri, no intuito clássico de antigo, né? Ele estava ali formando, junto com Garofalo e Lombroso, a escola positivista, e ele foi muito peculiar para ele, foi muito simplista colocar todos que pensavam contra o positivismo como clássicos, né? Nesse sentido de antigos, nesse sentido de pessoas que não estavam ali dentro daquele pensamento do que surgia da escola positiva, de forma que o Beccaria ele não encabeçou nenhum tipo de escola. Nós não tivemos uma base crítica de sustentação, de forma que esse nome foi dado exatamente pelo positivista, especificamente aqui de Ferri. O que nós temos então é uma situação na qual esse dos delitos e das penas, ele vai ter algumas situações de citar
por exemplo, que a infração ele tem um fundamento moral, né? O crime é uma visão moral, quer dizer, aquela situação da pessoa escolher praticar o crime. Então, é uma situação que é uma das críticas, né, que se faz sobre a escola clássica, porque você coloca todos no pé de igualdade. Então, seria, assim, um discurso da tirania perfeita, ao você pontuar todos iguais, não é? Porque a pessoa escolhe ali ser criminosa, então nós somos todos iguais, e um ou outro escolhe ser criminoso e rompe com o contrato social, de forma que você retira toda a responsabilidade da sociedade, por exemplo. Você coloca toda essa responsabilidade em cima do indivíduo. Nós tivemos, a partir dessa escola, como eu já havia dito aí, né? Os princípios, citamos aqui o nulo crime, nulla pena sine lege, o princípio da legalidade, e já ultrapassamos aí em muito, né, os minutos que foram concedidos, mas apenas para concluir, o Beccaria, ele vai buscar assim a humanização, e ele, como exemplo da escola clássica, majoritariamente vai buscar essa humanização das sanções criminais contra o espetáculo dessa crueldade, criticou, né, a Inquisição, que é um fator, na verdade, que até hoje continua sem solução isso, né? Nós temos ainda, em determinado quadrante, essa crueldade, esse tipo de situação dentro da punição. Claro que não é aquele espetáculo de barbaridade que existia nas praças públicas, mas ainda nós temos, sim, uma situação lamentável ainda, que não se resolveu ainda, essa questão da pena. Os princípios todos elencados no livro são importantes, porque até hoje nós temos essa base, contra a tortura, contra a visualização do crime como pecado, o princípio da legalidade, ele luta pela escrita da lei na língua materna da pessoa, antes era só escrita em latim, de forma que esses princípios, né, legalidade, igualdade, proporcionalidade, publicidade, humanidade, tudo isso nasce da escola clássica e tem como elemento central esse livro dos delitos e das penas. Passei um pouquinho aí do tempo, um pouquinho não, um tanto, né, do tempo, peço desculpas, espero contribuir em outra oportunidade de uma maneira mais profícua. Então, muito obrigado e até a próxima vez.